Você já parou pra pensar que a gente perde muito tempo preocupado com o que as pessoas vão pensar, com o que as pessoas vão achar? E a coisa que a gente mais tem de precioso no mundo é o tempo, que é a única coisa que a gente não volta, que a gente não consegue comprar, a gente não consegue mudar, a gente não consegue melhorar. E a única coisa também que a gente não consegue ter certeza de quanto a gente tem. Então, a gente. Sabe quando você dá aquele choque de realidade que você para e começa a refletir toda a sua vida e você começa a pensar assim: o que eu tô fazendo? Sabe? O que eu tô fazendo de diferente? O que eu tô fazendo com a minha vida, com o meu tempo? Porque o tempo é a única coisa que a gente não tem nenhuma certeza. A gente não sabe quanto tempo a gente ainda vai ter na Terra, quanto tempo a gente vai ter em um dia, quanto tempo a gente vai conseguir fazer algo. Eu, quando mais nova, eu tinha muito essa questão do medo de me arrepender de ter feito algo. E aí o tempo passava de qualquer maneira, independente do que eu tivesse feito ou não feito. Então, quando eu entrei na faculdade, eu pensei assim no meio dela: isso eu acho que eu não me identifiquei e tal. Melhor do que perder tempo. E depois eu parar: não, eu não perdi tempo. Eu fiz porque, independente de eu ter feito ou não, o tempo passou, os 5 anos passaram. Então, pelo menos eu concluí, sabe? Eu sempre tive muito isso na minha cabeça. De. Não sei quanto tempo eu tenho, não sei quanto vai durar, não sei como que faz. Só que quando você percebe que o tempo vai passar, independente de você ter feito ou não, você começa a perder um pouco esse medo. Porque você começa a entender que você não tem controle. Então é melhor você se arrepender de ter feito algo do que você nem ter tentado. Sim, hoje em dia eu tenho uma visão bem certa sobre isso. Então, eu tento pontuar isso muito pro meu irmão, que é um adolescente que acha que tem todo o tempo do mundo e que procrastina muito, deixa as coisas muito pra depois. E eu também tento botar isso muito na cabeça da minha mãe, que já é uma pessoa que acha que não tem mais tempo pra nada. Então, assim, aqui em casa é como se a gente vivesse um paradoxo do tempo mesmo, sabe? De você ter três fases do tempo. O meu irmão, que tem 17 anos e acha que tem todo o tempo do mundo pra tudo. Eu que tô no meio, que sinto que eu devo aproveitar cada momento, cada segundo, a qualquer momento, porque eu acho que o meu tempo pode acabar a qualquer momento. E a minha mãe que acha que já passou o tempo dela, que ela tem 50 e poucos anos. Então, assim, é muito doido que hoje em dia eu tenho, assim, essa, essa capacidade, assim, emocional e intelectual de perceber essa diferença, sabe? E é muito doido isso, porque eu vi um vídeo esses dias no YouTube de um criador que eu acompanho, que eu gosto bastante, que é o Dylan Johnny. E ele falou sobre a questão, uma citação da Alice no País das Maravilhas, que é um filme que eu amo, inclusive, que fala sobre a questão da geleia. Que a Alice chega pra tomar chá com o chapeleiro maluco e ela questiona se tem geleia. E aí o chapeleiro maluco fala que não, que geleia é só amanhã ou ontem, que é dia sim, dia não. São servidas dia sim, dia não. E aí ela questiona: mas ontem também não tinha geleia. É ele exatamente. Geleia é sempre ontem e amanhã. Tipo, não hoje, entendeu? Então é muito aquela questão do de você viver o agora, sabe? Do tempo. De nem amanhã nem ontem. É o hoje. É o hoje que a gente precisa viver. E parece que aqui em casa a gente, assim, tem o ontem, o amanhã e o hoje. Seria o meu irmão o amanhã, a minha mãe o ontem e eu o hoje. Como se fossem uma linha, sabe? Então, assim, é muito doido a gente perceber isso e perceber o quanto que isso impacta no emocional e no psicológico das pessoas, sabe? Então, assim, eu busco hoje aproveitar o maior tempo possível. Eu sinto que eu ainda aproveito pouco, porque eu tenho saído pouco. Então, assim, tem várias coisas que existem aqui, por exemplo, na minha cidade, no meu bairro, no meu estado, que eu não fiz, vários sonhos que eu não realizei, então eu tenho aquela necessidade de viver tudo. Tô começando a ter aquela sensação de que eu perdi tempo da minha vida, sendo que eu não perdi, eu vivi, né? Eu fiz escolhas, porém eu posso ter feito não escolhas boas, né? Nem nada vai ser perfeito. Então, assim, eu tive realmente escolhas ruins, porém é muito doido você parar e ter essa sensação, assim, de perder tempo, sabe? Então, hoje eu tenho, assim, refletido muito sobre isso. E eu decidi criar esse canal para poder registrar tudo
que vem na minha cabeça, tudo que acontece, tudo que eu for vivendo. Ainda não tô conseguindo trazer a quantidade de conteúdo que eu gostaria e nem ter a desenvoltura que eu gostaria, porque ainda tô conciliando a minha organização mental, a organização do ambiente da minha vida mesmo, porque eu trabalho de CLT, eu fico 9 horas dentro do meu trabalho. Eu não tenho a dificuldade de locomoção, porque eu trabalho perto de casa. Então eu chego muito rápido e vou muito rápido. Então isso ainda é um ponto positivo. Porém, é um trabalho que me remunera pouco e não me satisfaz, porque eu não tenho nenhum crescimento e não é dentro da área que eu tenho conhecimento. Mas é um trabalho. Então a gente precisa trabalhar. Assim, eu quero relatar tudo, documentar tudo e botar tudo aqui, registrar tudo. E essa é uma maneira que eu tô enxergando de aproveitar o meu tempo. Que eu tô registrando o meu tempo. Hoje em dia, eu olho algumas coisas da minha vida, assim, passadas, e por muito tempo eu perdi, sabe, momentos da minha vida. Eu perdi etapas por vergonha, por medo. Então, assim, eu tive festas que fui, não fiz foto porque não achei que tava bonita, que as pessoas iam falar, porque as pessoas iam me julgar. Deixei de ir a lugares por estar acima do peso, por não estar. Porque fulano vai estar lá. E hoje em dia isso tem diminuído muito, sabe, na minha cabeça. E às vezes eu sou até um pouco chata aqui, porque eu tento forçar muitas pessoas que estão à minha volta a ter um pouco esse pensamento. Tentar passar isso para as pessoas também, de tipo, não se importar com a opinião dos outros, porque é só a opinião dos outros, sabe? Então, evitar também dar opinião sobre a vida das pessoas. Então, quando você começa a dar menos opinião e criticar menos as pessoas e observar menos a vida das pessoas, mais você consegue prestar atenção na sua vida. Isso é uma coisa que eu comecei a praticar de um tempo pra cá. E eu realmente percebi que funciona. Quando você presta menos atenção na vida das pessoas, você foca mais a atenção na sua vida. Então você consegue dedicar mais tempo às suas coisas, você consegue se olhar com mais carinho, você consegue se amar mais, você consegue ter mais cuidado com você mesma. E isso é uma coisa que tem feito muita diferença na minha vida, sabe? Então, eu tenho buscado, assim, tentar passar isso pra alguém. Então, nesse canal eu quero fazer isso. Eu quero trazer reflexões, pensamentos, experiências e coisas que acontecem na minha vida. E a gente fica pensando sobre tudo e refletindo sobre a nossa vida e sobre o que a gente deve fazer e qual caminho a gente deve seguir. Essa semana eu acordei assim, fiquei doente, tive alguns problemas de saúde que me deixaram tempo de sobra para poder pensar e refletir sobre a minha vida. E uma das coisas que eu tava pensando é sobre esse canal, sobre a criação desse canal e o motivo de eu estar criando esse canal. Então, assim, eu criei essa página, tô criando esses conteúdos para registrar, para tentar chegar a alguma pessoa, para tentar chegar a pessoas que possam estar com o mesmo pensamento que eu, com a mesma dificuldade que eu passei e que eu não tive ninguém, sabe? Eu não tive ninguém pra me dar apoio, não tive ninguém pra conversar comigo, não tive ninguém pra me apoiar, pra me dar instruções, pra falar o que eu deveria fazer, o que era melhor pra eu fazer. E foi através de criação de conteúdo de outras pessoas que eu consegui tirar proveito de muitas situações da minha vida, que eu consegui melhorar, que eu consegui ter uma opinião melhor, sabe, sobre mim, consegui ter uma visão melhor sobre a minha vida. Então eu quero começar a passar isso, porque outras pessoas me ajudaram com a criação de conteúdo delas. O simples ato de abrir a câmera, começar a falar, expor seus problemas, expor suas vulnerabilidades e falar sobre si, falar sobre a sua vida, sobre o que passou, o que vai passar, sobre planos. E só de acompanhar e questionar sobre a minha vida, sobre o que eu estava fazendo, se eu estava no caminho certo ou não, me ajudou. Então, assim, eu quero começar a registrar o meu processo de evolução, de mudança, para tentar ajudar outras pessoas também. Eu vou fazer um cronograma aqui, vou tentar postar mais regularmente, vou trazer mais vídeos, mais conteúdos e vou tentar não, eu vou conseguir. Hein? Vou trazer mais conteúdo e deixar tudo
cronometrado, filmado, gravado, nem sempre editado, porque eu não sou expert na edição ainda, porém irei investir nisso também. Mas eu não quero mais perder nenhum segundo da minha vida, eu quero aproveitar todos os segundos como se fossem os últimos. E porque eu não sei quanto tempo ainda vou estar aqui, então eu quero aproveitar a minha vida. Eu espero viver 90, até os 90 anos, e que até lá eu consiga aproveitar e fazer diferença e agregar algo na vida das pessoas. Essa semana eu comecei a ler um livro, A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, e logo na primeira página tem uma frase que me impactou muito, assim, logo no início do livro, que ela fala assim: tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Então, assim, isso fez muito sentido com a fase, sabe? A minha fase atual. E aí, logo em seguida, ela coloca outra frase também, que também fez muito sentido pra mim, que foi: enquanto eu tiver perguntas e não houver respostas, continuarei a escrever. Isso me pegou bastante, porque é muito uma questão de... ela não vai parar enquanto ela não tiver as dúvidas sanadas. Então, é a mesma coisa na vida, sabe? Isso me trouxe uma reflexão, assim, pra vida, que é, enquanto você tiver faltas, você não pode deixar de buscar. Então, enquanto você não realizou seus sonhos, você não pode deixar de tentar. Enquanto você não tiver suas dúvidas esclarecidas, você não pode tentar deixar de esclarecer elas. No caso, ela fala no sentido de escrever porque ela é uma escritora. Então, só que você pode levar para outros sentidos da sua vida, como enquanto você tiver vontades e sonhos, como que você vai desistir, como que você vai abandonar? E aí ela fala, tudo começa com um sim. E realmente, tudo na nossa vida começa com um sim. O sim é o nosso fazer, é o nosso ir atrás, é o nosso não desistir. É falar sim para si mesmo, para as próprias vontades, para os próprios sentimentos, para os próprios sentidos, sabe? Então, assim, esse livro é muito bom. Eu espero terminar de ler ele, mas eu quero ler ele com muita calma. Então, eu tô lendo ele combinado junto com outro livro. Mas ele tá me pegando, assim, de um jeito muito... Eu vi o filme. Então, só que vi, assim, despretensiosamente. E eu acho que, Clarice, você precisa ler e ler e ler e ler em vários momentos da sua vida, porque conforme os anos vão passando, você vai mudando, sabe? A gente nunca é a mesma pessoa. Tem até um filósofo, eu não vou lembrar o nome agora, mas ele fala sobre isso, né? Que você nunca mais você nunca entra no mesmo rio, né? É sempre um rio diferente porque a água tá correndo. Então é assim a vida, você nunca é o mesmo amanhã, depois. Só que aí, como você vai acordar amanhã, o que você vai fazer amanhã e quem você vai ser amanhã é uma nova escolha que você tem todos os dias, é uma nova oportunidade que você tem todos os dias. Então, todos os dias, quando você acorda, você tem uma oportunidade de ser alguém diferente, de ser mais gentil com aquela pessoa que foi grosseira com você, de perdoar alguém que te machucou, de fazer uma nova carreira, uma nova profissão, um novo estudo. Lógico que algumas coisas não vão depender de um dia, mas algumas coisas dependem realmente de um dia. Então, às vezes aquela pessoa que fumou a vida inteira e do nada ela levanta e vira e fala: hoje eu não vou mais fumar. E dali em diante ela não fuma mais. Eu digo porque eu conheço várias pessoas que foi assim, que fumaram a vida inteira, tiveram problema com o tabagismo, com o vício, e as pessoas sempre questionaram quando você vai parar, quando você vai parar, e a pessoa do nada um dia levanta e fala que nunca mais vai fumar, e nunca mais fuma. Então, assim, eu tive várias pessoas próximas que foram assim. Então é uma escolha. É uma escolha, a gente escolhe como que a gente vai fazer todos os dias. E você tem a escolha de acordar e fazer a mesma coisa que você fez ontem, e ter os mesmos resultados, ou você acordar e ter novos resultados. Então, é um questionamento que fica, que eu tenho feito muito pra mim, mas é aquela questão de: e aí? Você vai fazer algo diferente hoje? Ou você vai fazer as mesmas coisas de ontem? Todo dia que a gente acorda, a gente tem outra oportunidade. O dia que você levantar e você não tiver mais vida, aí sim acabou. Aí sim não tem mais o que fazer.
Mas enquanto tem vida, enquanto você abre os olhos e vê que é um novo dia, enquanto você escuta o despertador, você tem uma outra oportunidade. Então, se você já acorda preocupado em conferir suas redes sociais, preocupado em desligar o seu despertador porque tá te incomodando, preocupado com o barulho que alguém tá fazendo, você precisa realmente questionar o que você tá fazendo no mundo, o que você tem feito. Qual é o seu lugar no mundo e o que você quer conquistar, sabe? E eu acredito que uma pessoa que não tem, assim, objetivos, que não tem metas, que não tem inspirações, ela realmente fica mais perdida, sabe? Então ela acorda e ela não sabe muito o que fazer no dia a dia. E algumas pessoas conseguem se apegar à emoção. Então acorda, hoje eu tenho que correr atrás dos sonhos do meu filho, do da minha mãe, do meu pai, do meu marido, da minha esposa. Porém, outras não. Então, assim, acho que a gente precisa sentar, avaliar, pôr no caderno, anotar tudo, se for preciso, fazer uma terapia, para poder ver o que nos motiva a acordar todos os dias e o que nos motiva a fazer diferente. Que todo dia a gente tem a oportunidade de dizer sim pra gente, de dizer sim pra nossa vida, sim pros nossos sonhos. Então, assim, eu tô gravando esse vídeo porque hoje eu escolhi dizer sim pra mim, pra minha vida, pra minha reconstrução, para o meu recomeço, pra eu me reencontrar e pra eu realmente fazer aquilo que me deixa feliz e realizar os meus sonhos. E eu espero poder contribuir com alguém também, que isso também faz parte do meu sonho. Tchau.